Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo, professor de História do Colégio TNI. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho de Grécia Antiga. Grécia, que foi o berço da sociedade ocidental, Grécia que foi a região onde começou a democracia, o berço da filosofia. A Grécia, para entender melhor a Grécia, a gente faz a divisão em 5 momentos distintos. Período pré-homérico, período marcado pela chegada dos primeiros povos, segundo momento homérico, terceiro momento arcaico, depois clássico e por último helenístico. O período homérico há um ponto bem importante que deve ser frisado, é da própria sociedade, a primeira sociedade que vivia naquela região. Eles criaram a sociedade minoica na ilha de Creta. Era uma sociedade que na época batia de frente com os fenícios. Não sei se vocês lembram, os fenícios eles eram grandes comerciantes marítimos. E Creta desenvolveu, através do comércio marítimo, uma sociedade extremamente rica, que inclusive vocês podem ver aí através do gráfico. Gráfico não, vocês podem ver através do slide, o Palácio de Knossos, que era extremamente rico e poderoso. Os cretenses, assim como os fenícios, eles eram organizados através da talassocracia, ou seja, o poder estava na mão dos grandes comerciantes marítimos. Os cretenses, eles não desenvolveram o militarismo. E por isso, com a chegada dos outros povos, os aqueus, os eólios e os jônios, eles acabaram perdendo espaço e foram excluídos da sociedade grega. Depois de aqueus, eólios e jônios, chegam os dórios extremamente violentos, extremamente militares. Eles expulsam todos os povos. Esses povos eles são obrigados a fugirem para outras regiões distintas da Grécia, e os dórios criam a cidade mais militar de toda a época, a cidade de Esparta. E aí começa o período homérico, que leva esse nome por causa do próprio Homero, que foi criador de duas obras clássicas, que é a Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a história da volta de Ulisses da própria Guerra de Troia. O período homérico é um período bem pobre, é um período de dificuldade para o mundo grego, é um período da diáspora, um período que eólios, jônios e aqueus eles são obrigados a fugirem e eles vão ficar esse momento todo tentando reerguer, né, a sociedade, a economia e a própria cultura. Dando continuidade, a gente começa o período arcaico, que vai do ano 800 até o ano 500. É um período marcado agora pelo surgimento, a reorganização do mundo grego. E uma coisa boa que acontece nesse período que surge Atona, Esparta, Tebas, todas essas cidades elas surgem de maneira logicamente diferenciada, cada um tinha uma política própria, cada um tinha sua cultura, e essa fase é a fase de maior crescimento. E depois, o último, mas não menos importante, é o período clássico. É um período que tem a prosperidade, tem a democracia, tem a filosofia, mas também tem as guerras. A Grécia, não sei se vocês lembram, eu já havia comentado na aula, a Grécia ela passa por duas grandes guerras. A primeira guerra é chamada de Guerras Médicas, que era a guerra contra os medos, ou os persas. E mesmo com a vitória, os gregos eles entram numa outra guerra, a guerra entre eles próprios, né? A guerra do Peloponeso, que envolveu dois grandes grupos, né? A Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. A Liga de Delos controlada por por Atenas. A Liga de Delos controlada por Atenas e a Liga do Peloponeso controlada por Esparta. Começando a cidade-estado, vamos falar um pouquinho de Atenas. Atenas, como vocês estão enxergando no mapa, Atenas ela fica bem próximo do mar Egeu. Além disso, Atenas ela tinha um grande problema, falta de terras férteis para a população.
população crescia e quanto mais crescia, menos alimento tinha. Então ela foi obrigada a ir para os mares. Foi um ponto positivo, já que, como nós já estudamos, sociedades isoladas dificilmente se desenvolvem. Sociedades que têm contato com outros povos, elas têm um desenvolvimento muito maior. Apesar de todo esse desenvolvimento, a sociedade ateniense era extremamente diferenciada. Existia o grupo de cidadãos, que era mais ou menos de 10 a 15% da sociedade, e para esses cidadãos tinham tudo, para o resto nada. As mulheres não tinham direitos, estrangeiros principalmente também não tinham direitos, e logicamente escravos menos ainda. Um ponto importante que a gente tem que dar um certo valor é a questão da educação. Diferente de Esparta, que os meninos aprendiam táticas militares, os atenienses aprendiam idioma, línguas, retórica, eles aprendiam o ato de falar, aprendiam essas coisas principalmente para participar da política e, logicamente, também para a parte comercial, já que o grande ganha-pão de Atenas era o comércio. Diferentemente de Esparta, que vivia praticamente da guerra. A sociedade espartana, já os espartanos eles já têm um início já para a guerra, já que foram criados pelos próprios dócios, os sameólios, jônios e aqueus. A sociedade era governada por um grupo chamado Esparciatas, que era de mais ou menos 5% da sociedade. Eles eram os donos das terras e eram os únicos que podiam participar dos altos cargos militares e também da política. Abaixo deles havia os periecos, que eles tinham uma certa liberdade, eram profissionais liberais, mas não tinham participação política. E por último, os ilotas, era um grupo de escravos do Estado, diferente de outros povos. Os escravos eram do Estado e eram povos inicialmente dominados lá na primeira diáspora pelos dórios. As mulheres espartanas, diferente de Atenas, que não tinham liberdade nenhuma, em Esparta elas poderiam participar de trabalhos, elas tinham alguns cargos, principalmente cargos públicos, e também poderiam fazer alguns serviços militares. E as crianças, por último, mas não menos importante, a partir dos 7 anos de idade, as crianças elas eram levadas para escolas militares, e elas tinham até mais ou menos a maioridade um tratamento militar muito forte, e esqueciam completamente do outro treinamento, da questão de escola. Eles não tinham um grande conhecimento filosófico, mas na arte militar eram extremamente competentes. E a política, tem uma curiosidade interessante que na política espartana era uma diarquia, existiam 2 reis. Isso principalmente pelo fato de que, como era uma sociedade extremamente voltada para a guerra, se um rei morresse em guerra, não havia uma certa disputa, já que haveria ainda um outro rei que ele iria organizar novamente a política. Abaixo do rei existia uma certa assembleia, onde os militares acima de 30 anos escolhiam 2 grupos distintos. Um grupo parecido com um grupo chamado o atual Senado, que era chamado de Gerúcia. Esse grupo era formado por anciões acima de 60 anos e tinha como objetivo controlar a política externa e também a justiça. E havia um grupo com bastante importância também, que era chamado de Eforato, que era um grupo político que participava da fiscalização, ajuda ao rei e também a administração de todas as áreas da própria cidade. E aqui deixando aqui para vocês um resumão para vocês estudarem depois em casa. Eu vou abrir para vocês aqui, de maneira que vocês consigam enxergar. E vou deixar, depois desse slide, algumas atividades para serem feitas durante a semana. E eu quero que vocês, assim como já fizemos, separem alguns exercícios do livro para a gente corrigir de maneira online, para não ter dúvida nenhuma. Beleza? No mais é isso. Espero que todos vocês estejam estudando. Saudade de todos e
Abração, tchau para todos.